vai começar essa live agora com o pessoal da Sutrec, o Jefferson do Infra-Urbana. Eles vão falar um pouquinho dos equipamentos da Caterpillar. Fala, rapaziada, estamos batendo papo furado aqui, ó. Jiu-jiteiro aqui, monte tatame, Marclay também, ó, do boxe, né, boxeador? Karatê, já foi karatê. Karateca aí, ó. Kyokushin. É Kyokushin Kai, karatê do... Cara, é o mais violento, viu, cara? Toma cuidado com essa rapaziada, tá? Não pede muito desconto, não pede muita informação, não, porque senão o bicho pega. Bom, vou passar aqui para as meninas aqui da Paving Expo, dar no suporte pra gente. Vamos lá? Bom, estamos aqui diretamente, tá valendo? Tá valendo. Da Paving Expo, a maior feira de infraestrutura do Brasil, com duas figuras raras aqui. Quem é da área já deve ter conhecido ele já de longas datas. Ismael e Marclay, se apresentem, por favor, para essa galera. Perfeito, boa tarde a todo mundo aí, boa tarde pessoal, eu sou Ismael Correia, especialista de aplicação de produto de pavimentação no Grupo Sutrec, e nós estamos aqui na Paving Expo, nessa feira aí que já acontece desde 2011, com muitas novidades, tecnologia, né, e acima de tudo aí, uma carga bem grande de treinamento e conhecimento para passar para vocês. Eu sou Marclay, Ismael falou um ponto bem interessante de treinamento. Eu também atuei durante um tempo como especialista de aplicação de equipamentos, com condicionamento de acabadora, fresadora, recicladora, e nos últimos anos aí tem dado suporte também em pavimentação. Hoje estou muito voltado para a parte de treinamento, a capacitação. A gente sabe que o ponto-chave não adianta você ter a máquina mais tecnológica, a máquina mais produtiva. Se a figura humana não estiver bem treinada para conhecer todas as características do equipamento, saber tirar o máximo possível que o equipamento pode fornecer, a gente não tem o que o fabricante anuncia, né, de produtividade, que o empreiteiro, o consultor tanto espera de eficiência. Muitas vezes tem alguma coisa no caminho, né, Jefferson, que está... E muitas vezes é o treinamento, a informação, basicamente informação e a boa informação. É isso aí, então nada mais diferente do que atuar, né, no campo, em todos os campos da engenharia, a capacitação é o segredo do negócio. Então, com máquinas não é diferente, até porque a gente precisa estar capacitado para estar entendendo cada botãozinho que a gente tem ali na máquina para tirar a maior eficiência e no final das contas o cliente ficar satisfeito. E eu acho que eu já vou começar com uma pergunta. Claro, todo mundo pensa que a rola é tudo igual, trator é tudo igual, esteira é tudo igual, porém há uma grande diferença, principalmente na aplicabilidade, né, Ismael? Sem dúvida, com certeza, né? Existem basicamente aqui, falando das máquinas que nós temos aqui expostas, nós temos três famílias aqui distintas. Nós temos o rolo chapa, o duplo tandem, que é essa máquina que nós temos aqui, né? Um tambor na parte frontal, um tambor na parte traseira. Isso aqui é uma máquina dedicada para compactação de asfalto, né? E também materiais granulares, a base, a subbase, que compõe a camada do pavimento. Nós temos o rolo pneu ali do outro lado, o CW34, isso aqui é uma máquina que pode chegar a um peso operacional aí de 27 mil quilos, e quando ela tiver com esse peso máximo de 27 mil quilos, como ela tem 8 pneus, a carga em cada uma das rodas vai ser de mais ou menos 3,4 toneladas, né? Isso que vai dar energia ali de compactação, fazer a selagem, que o pavimento seja selado e tenha um bom acabamento. Tem também os equipamentos, a gente consegue mostrar ali, os rolos de solo, que também são super importantes, uma outra etapa extremamente importante na construção das camadas, mas o rolo de solo ele fica numa camada inferior, né? Quando a gente tem ali a argila, o silt, um material argilo-siltoso, o silt argiloso, esse tipo de coisa. E nós estamos falando basicamente aqui, nós temos um rolo ali de 11 toneladas, que é o que mais se aplica no Brasil, né? Quase uma regra aí, né, que se tem para as obras, uma padronização que a gente tem. Como no Brasil, normalmente, na maioria das obras, trabalha com camadas pequenas, de 25 a 20 centímetros, um rolo de 11 toneladas é suficiente para isso, mas existem aplicações específicas, principalmente quando se trabalha com uma estabilização do solo, com uma reciclagem atrás de uma recicladora, que pode-se fazer camadas maiores, de 40 a 45 centímetros, aí o equipamento tem que mudar de porte. Aí nós entramos aqui numa linha de produto mais ou menos dessa gama. Esse aqui é o CS79B, essa máquina que vocês estão observando. Embora visualmente seja muito parecido com aquele, ele é um equipamento maior, mais pesado. Aquele tem um peso operacional de 11, esse aqui 20 toneladas. Então essa máquina aqui vai trabalhar em camadas muito maiores. O
que a gente pode observar, né, com essa breve explanação que a gente falou de alguns equipamentos? Nós temos o equipamento pequeno, o médio, o grande. Qual a importância nossa? Como o Marclay citou, fornecer o equipamento correto para a aplicação do cliente. Nem muito pequeno e nem muito maior, mas sim o correto, fazer o uso correto aí da verba que se tem para o projeto, para trabalhar. Equipamento correto para a aplicação correta. Certo, Jeff? Bom, Esse aqui é o famoso rolo pé de carneiro. Todo mundo conhece. Bom, que mais? Qual rolo que vocês trouxeram, vocês importaram aqui? É o O único é o de 20 toneladas. 20 toneladas, rapaziada. Jefferson, aproveitar, o Ismael começou a comentar sobre o rolo, a gente tinha um pé de carneiro, né? Esse aqui, especificamente as obras da Caterpillar, tem uma característica que se diferencia do mercado. O que é que a gente precisa muito na compactação? É controle. Saber o quanto a gente está compactando. Essa máquina ela traz um sistema de referenciamento de grau de compactação, na verdade da rigidez do solo. É um sistema que a Caterpillar chama de MDP. É uma sigla, uma siglazinha para Machine Drive Power. O que quer dizer isso? Imagina, eu vou só me afastar um pouco aqui, né? Que estejamos com um carrinho de mão cheio de pedra, sei lá, alguma coisa assim, a gente começa a andar sobre a areia da praia e no segundo momento a gente anda sobre o asfalto. A roda desse carrinho vai sofrer resistências diferentes à rolagem, correto, Jé? O que a gente tem aqui? Olha que interessante, mudança de conceito. Integrar o sistema hidráulico do sistema hidráulico da máquina de propulsão, esse sistema hidráulico sente essa resistência ao rolamento, informa para um componente eletrônico que converte isso num número. O número adimensional, o nosso vai de 0 a 150, Ismael? 0 a 150. Isso não dispensa, não estamos falando que nós temos uma máquina de medir compactação. Ninguém tem isso no mercado. Se a gente falar isso aí na Miel. É verdade, não pode. Não veio substituir nada. Não, é o laboratório, só no laboratório. Isso aí. Mas o que a gente consegue hoje com esse sistema? Qual que é a grande vantagem dele? Otimização do uso do laboratório. Por quê? É o operador e aquela questão da contagem passada. A gente confia muito na memória do operador. Nas 12, 13? Deu 6 fechas? Deu 7 fechas? Dá mais 2 só para garantir. Dá mais 2. Por que acontece? Às vezes o solo racha, né, Ismael? Sim, sem dúvida. Super claro, compactado. Claro. O que ele faz? Basicamente assim, começou a compactar, não, o encarregado falou assim, não, aqui é 8 fechas. Perfeito, vamos dar os 8 fechas e vamos medir, tira uma amostra, a gente mede. Vamos aqui para outro lado. Vamos melhorar aqui acho que a luz. Para poder ficar ouvindo um pouquinho melhor. Aqui, né? Perfeito. Tá joia, tranquilo. Vamos lá. O que acontece aqui? Quando o laboratório vai lá, sei lá, a nossa válvula é 99% Proctor normal. Perfeito, 99%, atingiu com os 8 fechas. Perfeito. Aí o operador vai olhar um número que apareceu no painel. Simples, vai lá, sei lá, deu 125. Ele vai gravar, a única coisa que ele precisa gravar é esse número. A partir daí, ele para de contar fecha. Ele vai passar com o rolo até atingir os 125. Pode ser com 5 fechas, com 7, e parou de contar fecha. A outra vantagem, se a gente tiver o famoso borrachudo, tiver um resto de material orgânico, um pedaço de madeira embaixo, esse número, quando passar naquele ponto, ele fica oscilando. Ali já alerta para o operador que tem um problema. Tem alguma coisa de errado. Que muitas vezes, na maioria das vezes, a amostra do laboratório não consegue pegar exatamente aquele ponto. Quando ela cobre ali 20% da área em termos de amostra, a gente consegue cobrir 100% com esse sistema. Um sistema simples, já vem nas nossas máquinas, a gente oferta como opcional, mas já tem arranjo já padrões. Na verdade, né, a gente estava falando, né, o Marclay comentou ali bem legal no começo, né, sobre a nossa preocupação com a introdução de uma nova tecnologia. Então nós não, de maneira alguma, chegamos e introduzimos algo do dia para a noite, a gente faz isso com calma, né? Então nós começamos isso aqui em 2013, em algumas máquinas. E até uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural que no Brasil não é rápida, né? E hoje nós temos isso praticamente padrão, né? Todos os nossos equipamentos têm isso padrão. E outro fator muito legal, muito importante de citar, né? O Marclay comentou um pouco antes, é quando você tem algumas coisas que às vezes fogem do controle do operador. Às vezes tem coisas que o operador não controla, como por exemplo, você tem um determinado trecho que tem uma inconsistência de material. O material muda muito. Mesmo que você tenha a umidade correta aqui,
são materiais distintos. Esse é uma densidade, esse é outra, esse é outra. O que a máquina vai mostrar durante a operação, na referência? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É material. Vai trocar esse material, vai tratar, vai fazer alguma coisa, um reforço, enfim. E eu vi, né, Marquinhos, eu estava comentando contigo, eu vi numa obra aí no Pará um tempo atrás, um negócio que eu nunca tinha visto acontecer. O pessoal do laboratório foi medir e fez uma medição errada. Acontece, é erro humano, a correria, às vezes o cara erra. Então o laboratorista foi, escavou, tirou o material, botou na balancinha. Só que antes dele botar na balancinha, ele estava naquela bandejinha. Deu uma batida em alguém, caiu um torrão, perdeu a massa. A densidade que era para ser 99 virou 91. Caiu. E aí todo mundo ficou maluco, falou, e agora? Tava subindo a densidade, ela caiu, né? O MDP não caiu, o que aconteceu? Descobrimos isso, né? Através do Fizemos MDP um furo, mais um furo, e a gente viu que estava errado, né? Então não houve a necessidade de abrir novamente um trecho que estava ok. Então ajuda em todas as frentes, né? Ismael e Markley, tem uma pergunta aqui, ó, de um seguidor, ó. Se eu tenho um equipamento de compactação maior, a quantidade de passadas difere ou é a mesma com um rolo menor? O equipamento, comparando um de 11 toneladas com um de 20 toneladas para uma mesma camada, o de 20 toneladas vai fazer menos fechas. Porque você tem uma massa de 11 e uma massa de 20. Ambas pulam durante o processo de compactação. A gente tem que contar o fator também, né, Ismael? Que ele está trabalhando com vibratório. Claro! Em condições idênticas de vibração ou mesmo sem vibrar. O mais pesado, ele vai... Nossa mente é o seguinte, né? É mais pesado, menor serão as passadas. Mas eu estou me lembrando de um outro detalhe aqui do sistema, é que a gente tem um acelerômetro. O que é acelerômetro, né? Ele transmite uma força para o solo absorve parte dessa força e devolve essa força de vibratória, devolve. E o acelerômetro, ele mede essa diferença, esse retorno, esse gap, perfeito. O MDP não tem isso. Se ele não tem isso, então isso aqui não precisa estar vibrando. O acelerômetro, o rolo tem que vibrar sempre. E tem um detalhe também, né, Ismael? Só funciona com rolo liso. Para material granular. Muito bom, o Markley lembrou, eu realmente tinha esquecido, legal que o Markley lembrou, né? Qual a ideia de se trabalhar com ele estático? Super relacionado com a questão do fechas. O cliente foi lá e fez 8 fechas e está na densidade. De repente ele quer confirmar se aquilo mesmo. Ele passa o rolo vibrando mais uma vez para confirmar. Pode ser que essa vibrada a mais sobre o compact arrebente. Com esse sistema, você passa estático, você não vai aplicar mais energia, você só vai confirmar. E como o Markley citou, ele não é um sistema como os outros que só trabalha com um rolo liso. Então ele pode trabalhar com esse rolo somente liso, mais a pata e um rolo pata padrão. Por quê? O que vai mudar? A resistência na rolagem, cada um vai ter uma, mas ele pode ser aplicado em qualquer uma dessas situações, né? Falando de rolo, né? Não só da tecnologia, mas tudo que está em volta. Isso aqui é super importante. Quantidade de patas é importante, porque te garante mais ou menos cobertura. E essa pata, do jeito daqui, ela tem um projeto excelente, porque eu tenho um raio. Ela não é uma pata reta, quadrada. Qual o grande problema de uma pata quadrada? Ela entra, mas quando ela sai, a quadrada sai assim. Imagina sai arrepiando, né? Quadrado arrepiando. Saiu, ele arrepiou, ele rasgou. Aí ele solta e bate, solta e bate, solta e bate. Energia, a umidade foi embora. Sair do ponto ótimo de umidade, ramo seco, ramo saturado. Aí, quando acontece esse tipo de problema na aula, o cliente fica desesperado e parte para a solução técnica, né? Joga uma aguinha, eu não quis falar gambiarra, eu falei solução técnica. É um recurso técnico. Joga uma aguinha, passa o pipa. Ajuste fino. Então tudo aí, a gente fala de tecnologia, mas a gente volta, porque o Markley comentou, né, Markley? Treinamento. Isso é uma preocupação muito grande nossa. Eu sou especialista aqui de paving, tem um outro menino que é de escavadeira, tem um outro que é de moto, mas aliado a tudo isso, a gente tem o Markley no time que gerencia. O Markley faz uma função super importante. Ele verifica a necessidade da filial, a necessidade do vendedor naquela região e dá aquele carga que ele precisa. Ele se preocupa muito em não enfiar tudo informação nesse cara, para o cara ser treinado em coisas que não precisa. Ele vai ser treinado em coisas que ele precisa para ele atender a demanda naquela região, né, Markley? É isso aí mesmo. Você está falando de questão de treinamento, Jefferson. Aconteceu um caso bem interessante lá em
2011, Ismael, já era pavimentação de asfalto, né? E tem um amigo nosso, o Nilvo Bezerra, conhece tudo de pavimentação, aprendo muito com ele todos os dias. A gente estava numa obra na acabadora, de repente o Nilvo, ele viu o compactador de asfalto passando, o operador para mim estava normal. Ele parou, conversou alguma coisa com o operador e mexeu, deixa eu mostrar para você onde que ele mexeu aqui nessa parte. Mexeu em alguma coisa, até então eu não sabia, mexeu em alguma coisa aqui, saiu, o operador foi e voltou, um sorriso, de orelha a orelha, e fez assim. O que o Nilvo fez? Ele notou que a máquina estava oscilando muito, ela estava pulando. Estava sambando. Qual que era o problema? Tinha uma amplitude na frente diferente da traseira. Na traseira. O operador não sabia disso. Uma informação mudou tudo. O conforto do operador, a gente sabe que o problema de hernia de disco, o problema de essas dores lombares acontecem muito, às vezes mau uso, não saber postura correta, não saber como é que o equipamento funciona. Acho que interessante, é uma pequena informação que mudou tudo, né, Mel? Claro. Rolo chapa, sempre mesma amplitude à frente e atrás, tá errado? Não, tá certíssimo, corretíssimo, né? E essa questão da amplitude. Baixa amplitude, alta frequência, baixa frequência, alta amplitude. Esse rolo aqui é um rolo, vamos falar, especial, né? Porque ele não é como os outros rolos do mercado, tem duas amplitudes. Nós colocamos com esse cara aqui padrão de 5, né? Para quê? Para você ter uma energia pequenininha, uma um pouco maior, uma média alta e uma alta. Para quê? Se não tem isso, esse rolo fica um cara destinado somente à compactação de asfalto e camadinha. Tem uma camada de base, uma brita 2021, esse cara GTC, base hidráulica, né, ele faz. Então ele não é um rolo só para asfalto, ele é asfalto e material granular também, pessoal, então, por essa questão aqui de 5 amplitudes. Para vocês verem a importância de conhecer o equipamento, tá? De receber um treinamento, um equipamento de qualidade desse, né? Um valor agregado desse, não dá para aceitar qualquer operação, tá? Então é isso, a gente tem que tirar a máxima eficiência da melhor forma possível, sempre inteligente e sustentável. Claro, é bom para a obra, é bom para o equipamento e bom para o operador, né? Para a saúde do operador. Ismael, o pessoal aqui está perguntando qual o modelo desse rolo que atrás de você e esse outro que a gente estava. Ismael, quer falar o que quer dizer CB10? Tá, o modelo aqui é CB10. Como é que está a nomenclatura Caterpillar para a linha de compactação? C de compactador, o B é de betumen, asfalto, olha que legal, a língua universal, betumen. E o 10, peso operacional de 10 toneladas. A gente tem aqui o CB7 do lado, que é a mesma coisa, compactador betuminoso, 7 toneladas. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui a nomenclatura vai mudar só um pouco na questão do peso, mas o conceito é o seguinte: C de compactador, é nessa linha de solo, o S é smooth em inglês, que é liso. Se ele fosse um rolo pata de origem, esse é um rolo liso com kit pata. CS smooth, liso. Se fosse pata, seria P, pad foot. Basicamente isso aqui. E o 79 é categoria de peso. O B vai ser a atualização que ele sofre. A, B, C, D. E aquele outro que vocês estavam na frente? Aquele que a gente estava é o CS54B. O Ismael falou, um rolo de 11 toneladas. Isso. O mesmo conceito, rolo liso. CS Smooth, C compactador, S Smooth liso, e 54 é a categoria menor que o 79. Deixa eu mostrar o CW, que interessante, o CW é bem bacana. O Ismael falou aqui. Só uma informação complementando o Marquei, aquela pata ali, né, o pessoal na obra aí conhece aí como pata de cabra, pé de carneiro. Essa é a nomenclatura que a turma usa aí. Essa nomenclatura do compactador de pneu ficou interessante. O C continua de compactador, o W é de inglês é wheel, pneu, roda. Então, compactador de roda, de pneus. O que o Ismael falou? A capacidade máxima dessa máquina é 27 toneladas. Ela com 8 pneus, você divide 27 toneladas por mais ou menos 3,4 toneladas de peso por roda. Agora vou aproveitar que eu estou no meio de dois especialistas e uma pergunta que sempre o pessoal me faz, né, durante alguns eventos que a gente tem a oportunidade de ir, é a seguinte: qual que é a real sequência de um rolo? Um liso,
ou entra o pneu? Essa pergunta não vale, Ela vale não estava quanto, combinado. né? Essa não vale. Surpresa, rapaziada. E a plaquinha eu pedi ajuda para os universitários. Não é o padrão, né? Na verdade, quem nasceu primeiro, Ismael, o ovo ou a galinha? Na verdade, tem uma Putz. recomendação que é Sim. unânime em todos os fabricantes, né? Ontem nós fizemos aí a nossa palestra de compactação. Eu até falaram brinco, isso? né? Eu falo aqui com o Mark Klein. Nós colocamos a sequência B e a sequência RM. RN. O que é a sequência B? É a sequência Brasil. E o RM é o resto do mundo. Ou seja, nós do Brasil trabalhamos diferente de todo mundo. Eu achava que inicialmente era só na Europa e Estados Unidos, mas não. Nossos vizinhos aqui na Nem a América Latina estão na frente, trabalham correto. Chile, né? O Chile tem espetacular. Os caras normalmente fazem, né? Trabalha acabadora, depois o rolo chapa e depois o rolo de pneu. No Brasil, normalmente, nós temos o inverso, pneu e chapa. Né? Não há nada que... Não é proibido passar o pneu. Pode passar o pneu, mas faz 2 fechas com ele. Ele dá uma sentadinha, uma seladinha inicial no Ismael, só questão conceitual, só para Claro. como pintou essa pergunta, gente, questão conceitual. O que acontece? Qual que é a diferença, Ismael, ali, quando eu tenho a compactação por pneu, Certo. e que tipo de compactação que acontece com a chapa? Qual que é a diferença ali para o agregado? Duas coisas distintas. O pneu é uma borracha flexível. O concreto é um material viscoelástico em processo de solidificação, também flexível. Eu tenho um cara flexível contra o outro cara flexível, fazendo uma carga, colocando onda de pressão para tudo quanto é lugar. E, consequentemente, essa borracha faz com que os finos aqui se juntem. Eu vou selar. Esse cara não vai só compactar, ele vai selar também. A vibração é totalmente distinta. Eu aplico a vibração através da amplitude e da frequência, ela faz com que esse agregado e esse agregado e esse agregado e essa pedra se junte e se trave. Um exemplo bem rápido, imagine que você tem aqui um balde cheio de brita. Certo. E você pisa em cima desse balde cheio de brita. Você vai fazer um amassamento no topo. Mas lá embaixo aquela brita não vai. Agora você pega esse balde cheio de brita, dá uma pancada nele e chacoalha. Bate, chacoalha, né? Essa, é que a gente fala, essa manipulação é feita pelo pneu. Essa costura, né, Ismael? Por Exato. baixo. E o grande problema do pneu é usar ele exageradamente e terminar todos os fechos com ele. Por quê? Quando o pneu entra depois da acabadora e faz 1, 2, 3, 4, 8 fechos, 10 fechos, passou-se 30 e 35 minutos. A temperatura já caiu. Amassa. E aí o cap que está aqui no meio das duas pedrinhas ligando, ele está frio, ele solidificou. Não adianta você aplicar energia nele, ele está no meio da pedra. Ele fala, eu não vou sair daqui, eu estou travado. Aí o que a gente faz? Um erro leva ao outro, normal na obra. Rapaz, aumenta a vibração para esse negócio chegar. Aí você vai arrebentar. Tá tudo agregado. Não tem, né, como o Mark citou, não tem uma coisa, não tem um milagre. Um errado que gera outro, que gera outro, que gera outro. Na verdade, não existe um problema na obra. São pequenos problemas, né, Jefferson? Se a gente começar a cercar, entender o conceito, igual as maiores explicou, a diferença. Por isso que eu perguntei a questão do conceito. Mas tem que entrar... Muita gente fala que tem que entrar o pneu. Por quê? Tem que entender o conceito, a maneira como o agregado, com o ligante, com o cabo, como que ele aceita, como que ele se acomoda. Isso eu acho que é a parte mais importante de entender. Depois que você entender isso aí, fica muito mais simples escolher o equipamento, a sequência. Com certeza. A gente sabe que a questão cultural, como muitas coisas no Brasil, são culturais, não só a questão de equipamento. Acho que a gente fala muita coisa que vem da Europa, vem dos Estados Unidos, a gente tem que tropicalizar. Né? E a gente também não pode esquecer que hoje não, há muito tempo a gente vive num mundo globalizado e a gente procura adotar práticas de aceitação mundial, padrão mundial. A gente não... Até uma questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência, exatamente. Exatamente. A gente pode vender know-how, vender tecnologia, a gente importa, mas também exporta muita tecnologia do Brasil. As grandes construções do mundo aí, feitas por empresas no Brasil, nós temos know-how, nós temos muitas cabeças pensantes aqui na engenharia do Brasil, né, Jéssica? A gente sabe que tem muita gente boa que está trabalhando, que está desenvolvendo aqui no Brasil, que a gente precisa fazer com que isso também se dissemine pelo Brasil. Né? Eu acho que o Marquinhos está corretíssimo, né? Acho que nós brasileiros aqui de uma maneira geral, né? Não só no ano que dá.
do profissionalismo de construção, a gente tem que perder de vez aquele complexo do vira-lata. Achar que todo mundo é melhor que a gente, é melhor, né? o europeu é melhor, eles são brasileiros, Não, rapaz, nós olhar temos dentro de capacidade casa, para isso. tem muita coisa Nós temos boa. capacidade, temos que acreditar. eu acho legal o trabalho que o Jefferson faz com vocês aí que estão do outro lado. Poxa, disseminando conhecimento, informação, é o que ele faz, ele sabe muita coisa e leva isso. Aí, o mais interessante, pode ter alguém fora do Brasil que está acompanhando. Sem dúvida, Né? esse Que trabalho interessante, você pega o megafone aqui, você consegue falar para 10 pessoas, 20. É exponencial, né? O alcance disso aí. Para a gente sensacional. Estava comentando hoje com o Mark Clay. Nós fizemos um seminário ontem de compactação, hoje de pavimentação. Estava lotado. O pessoal está com sede de conhecimento, está com sede de conhecimento, está legal, está muito Eu bacana. não sei a capacidade da sala ali, Mark Clay, 200 pessoas, não sei. 250? Lotado, atingimos 250. Saindo Agora ladrão, aqui né? nesse Tá saindo trabalho ladrão. aqui nós estamos atingindo quanto? Né? Só no Esse nosso trabalho canal nos aí. ajuda, né? Só no nosso canal Quantos seguidores hoje? são 75 mil. Caramba! Reais, viu? Não é robô, não, né? 75 Né? aí. Como é que falou hoje? Não é verdadeiro. fake, não, né? Não é fake, não. É, Legal, eu acho legal, que é. legal, gente. Obrigado. É isso, a gente compartilhar conhecimento, é coisa que ninguém tira da gente, né? E é só assim que a gente vai elevar a qualidade, o nível e a qualidade da nossa engenharia. Beleza? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pra vocês. Obrigado pela Foi a oportunidade. primeira vez que a gente bate esse papo, né? Já fui na MT, na Brasil, na Expo, Brasil Expo, isso. Mas enfim, a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com dois monstros aqui da Sutrec, da Caterpillar, e pra mim é uma Só uma curiosidade, você lembra que na Brasil Rodex tinha uma acabadora fazendo uma pista com areia úmida? Você lembra? Você lembra que era uma operadora acabadora ou não? Era você, Era cara? eu. E quem ficava na escavadeira lá fora? Na escavadeira eu não lembro, é porque eu não acompanhei. Eles estavam apresentando a Next Gen, a nova geração, né? Eu fiquei dedicado, na época eu fiquei dedicado lá à na acabadora, acabadora. não me lembro quem Era estava. alguém de Sumaré, da nossa filial, alguém do nosso Do porta-produto. nosso time lá. Era o Rodrigo? Acho que era o Rodrigo, não? Eu não lembro. Bom, Foi bem legal a experiência. Acho que falar de Caterpillar é chover no molhado, todo engenheiro sonha em ter seus equipamentos Caterpillar, tem as amarelinhas, né? Todo mundo conhece. Enfim, para mim é uma satisfação enorme estar conhecendo um pouco mais do trabalho de vocês nessa empresa séria. E vou puxar um pouco aqui a sardinha. Quando vocês tiverem aí uma exposição, nos chamem que a gente vai fazer a cobertura. Com certeza, com certeza. Galera gosta. Obrigado mesmo. Um abraço, gente. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Muito obrigado. E amanhã estaremos com o tour guiado, estaremos novamente aqui que com a legal. rapaziada e vamos transmitir. Excelente. Obrigado. Valeu, Obrigado, abraço. Rapaziada. Até mais. Valeu.